Olá pessoal, nós estamos aqui no PodMeta, mais um PodMeta, esse podcast que tem com certeza trazido para a sua vida grandes reflexões, tem sido um tempo muito bom. Primeiro aqui eu e a Nilda, a gente contou o nosso testemunho, o quanto foi bênção, o que Deus tem feito através das nossas vidas, né? Em relação à Igreja Batista da Cidade, em relação ao Metanoia Radical, onde nós criamos o PodMeta, estamos conversando. Hoje, uma entrevista mais do que especial, né? Uma entrevista que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, com essa pessoa incrível, o pastor Luiz Carlos, né? Hoje empresário, casado com a dona Mariane e pai da Ana Luísa, Alícia e a Isadora. Esse cara que está aqui, esse cara incrível, que a gente tem desenvolvido essa amizade, né? E tem pessoas que Deus traz para a nossa vida, né, amor? Que já toca o coração, né? Pela pessoa, pelo brilho de Jesus na vida dele, né? E o pastor Luiz Carlos tem uma história de superação extraordinária. Eu sei uma parte dela, hoje nós vamos explorar o máximo aqui o pastor Luiz Carlos em relação a essa história de superação, como que uma pessoa que viveu lá atrás, na sua infância, adolescência, no meio das drogas, na periferia, se torna hoje, né, o empresário do melhor zagueiro da Europa, né, em 2022. Sim. Cara, 2022, né? Em Sim, 2022 ele foi eleito o melhor zagueiro da Europa, o Bremer, incrível. Nós vamos ouvir o pastor Luiz Carlos, tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso para todos nós. Comigo aqui, a minha esposa, dona Nilda, fiel companheira aí de tantos anos. Glória a Jesus, dá seu bom dia, boa noite, boa tarde, conforme a hora que seja, depende da hora que a pessoa vai acessar aí o nosso podcast. Boa tarde, pessoal. É um prazer receber o senhor, pastor Luiz Carlos, aqui, para ouvir um pouco, né, do seu testemunho, que tanto vai edificar nossas vidas e a vida de muita gente. Amém. Seja bem-vindo. É isso aí, pastor Luiz Carlos. Vou logo já soltar a pergunta, né? Vamos para cima. Aqui vocês já viram aqui, ó, dá para mostrar, né, Luquinha, as camisetas aqui, várias camisetas dos clubes que o Bremer jogou. Cara, que legal. Eu que conheci o Bremer já também fiquei apaixonado por ele, né? Pastor, conta pra gente aí, logo de cara, por favor, né? Como que foi essa jornada sua, né? De sair da periferia, do mundo bem difícil, a gente sabe, aqui em Taboão da Serra, né, São Paulo. Como que é isso, sair desse mundo e estar onde você está hoje, né? Conta pra gente um pouquinho aí, fala um pouquinho de você também, conta a sua experiência para nós, por favor. Sim, pastor, boa tarde, né, para nós aqui, boa noite ou bom dia para quem for assistir o podcast. Antes de falar sobre isso, obrigado pela oportunidade, pelo prazer poder nosso, estar alegria. aqui com vocês, poder falar um pouco do meu testemunho, daquilo que Deus tem feito na minha vida, através do futebol também, mas mais do que tudo, poder sair de uma situação como o senhor acabou de citar, da periferia, das drogas, né? Como já testemunhei para os senhores, eu fui um usuário de drogas por muito tempo na minha juventude e poder encontrar o caminho correto, o caminho do Senhor, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não é fácil você viver na periferia, as oportunidades elas não são tão assim palpáveis para um jovem da periferia. Sim. Mas o que eu entendo é que você precisa ser diferente de todo mundo para que você possa alcançar alguma coisa que possa ser prazeroso, que possa te dar um futuro melhor. Então eu moro em Taboão da Serra há 35 anos, sou natural do Pernambuco, viemos para cá... Veio do Nordeste, assim como nós também. Sim, né? Nós 89, da Bahia. Com a família inteira, o pai, mais 4 filhos, numa situação muito difícil, de uma pobreza muito grande mesmo, onde o meu pai trabalhador, a minha mãe do lar, e instituímos a família ali no Jardim São Judas, aqui em Taboão da Serra. Bem pertinho aqui. Onde eu vivi até há meses atrás, né? Eu estava morando no São Judas e pela glória e graça do Senhor Jesus consegui sair de lá para um lugar melhor. Mas estou feliz demais de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco das maravilhas de Deus na minha vida. Maravilha, maravilha. Cara, incrível, já ouvi logo desse início, né? Essa mudança, essa virada de chave. E vamos lá. Quais foram, pastor, assim, conta pra gente assim, os principais desafios que você enfrentou, assim, digamos, enfim, nessa jornada, nessa sua caminhada? Quais foram os principais desafios nessa
nessa trajetória? Eu creio que primeiro é driblar criminalidade. Em um período que da é minha meio vida... é meio que abandonar o passado realmente Exato. e viver uma... É você driblar a escassez, é você driblar aquilo que a periferia te oferece. Esse é um grande desafio. É você poder sair do meio, desse meio de coisas tão ruins e poder procurar a melhor. Então, há um desafio muito grande de uma pessoa, e muitas das vezes a gente sabe que você ser da periferia, ser pobre, as oportunidades ela não batem na sua porta. Então os desafios de você se livrar das drogas, do álcool, do crime, como eu disse para o senhor ontem, o senhor deu uma risada, né? Da prostituição, porque Sim, é bem isso mesmo. isso a partir mesmo. do momento que você vive uma vida desregrada, né? De baladas, de se envolver com outras mulheres, muitas das vezes, isso é um desafio muito grande. Você poder largar tudo isso para poder encontrar o caminho correto. Mas mais que tudo, é você ter um encontro com Cristo, né? Então, para mim, quando eu encontrei Jesus ali, logo de cara, tive a oportunidade de ir num culto, num lar, e eu fui tocado pelo Espírito Santo, e a partir daquele momento, nunca mais eu coloquei nenhum pingo de álcool na minha boca, nunca mais usei droga, e nunca mais fiz nada que desagradasse a Deus dentro do meu consciente, né? Então, são grandes os desafios de você vir de uma família pobre, uma família de uma religião onde pagã, onde não acreditam naquilo que nós vivemos hoje em dia. Então, quando você inicia uma mudança, a aceitação ela é muito difícil. Inclusive dentro da família, você dentro fala. da própria família, uma grande rejeição. Amigos. Sim, familiares mesmo, de falar, mas agora você virou você crente. Você construiu a credibilidade, né, que você é uma nova criatura, nova pessoa, porque uma coisa é você ser cristão de berço, outra coisa é você se converter, né, Exato. já adulto. E aí as pessoas, até você construir a sua reputação, sua credibilidade, você enfrenta muito desafio, né? Sim. Leva Nós tempo. enfrentamos, E esse né? é um Nós grande enfrentamos desafio, isso. Nilda, porque você frisou bem. Porque até então eu era um usuário de droga. Quem confia num usuário de droga? Verdade. Quem acredita numa pessoa que mente por droga? Uma pessoa que deve, uma pessoa que fazem coisa que trai. Na época não era minha esposa, mas era minha namorada, uma pessoa que eu já tinha um carinho imenso, um amor, mas infelizmente por conta dos vícios, por conta do inimigo entrar na nossa vida, você acaba fazendo. Então esse desafio, para responder essa pergunta, esse desafio de você enfrentar essas rejeições, ele é muito grande. Só que vem aí, de todo lado. como a Nilda disse, o importante é o tempo. O tempo ele é muito importante para as pessoas verem que você mudou verdadeiramente. Enfrentar a família da minha esposa não foi fácil. Enfrentar o meu sogro não foi fácil. Imagina. Enfrentar as pessoas queridas. Porque você conhece a sua esposa agora, depois dessa fase, depois dessa conversão, depois desse encontro com o Evangelho. Não. Conheceu antes? Nós temos um relacionamento de mais de 20 anos. Uau! Jovens mesmo, ela com 13 para 14 anos. Vocês eram adolescentes. Eu com 16 anos. Vocês eram... Então ali nós tivemos essa relação de namoro, aquela coisa de jovem. E eu sempre fui apaixonado por ela. Porém, as pessoas falam, o amor, quem ama não trai, quem ama não dá mancada, não faz nada de errado. Mas infelizmente uma pessoa que não está na presença de Deus, acredito que ela não tem direção de fazer as coisas corretas. Então a gente já vem com esse relacionamento, ela sofreu muito comigo nessa época que eu vivi na droga, que acabei me envolvendo com a criminalidade, não ao ponto de ser considerado um criminoso, um periculoso, mas acabei me envolvendo por embalo, né? E o próprio Deus, eu creio que mesmo antes de eu me converter, ele já tinha um cuidado com a minha vida. Não tenho dúvida disso. E qual foi o ano que isso aconteceu, pastor Luiz Carlos? Eu me converti no final de 2010. Para ser bem específico, em novembro de 2010, foi aonde eu tive uma oportunidade de ir num culto, num lar. A importância de ter um culto no lar, né? Então eu fui num culto em um lar, eu estava num momento muito difícil da minha vida, muito envolvido com a droga, com muitas dívidas, perseguição por estar devendo pessoas, e eu tive um encontro com Cristo. E foi em novembro de 2010. No final do ano agora, vão fazer 13 anos que eu aceitei Jesus você está nesse caminho. Como meu Salvador. Que legal, que bênção. E como foi, já entrando aqui nessa jornada para falar um pouquinho do futebol, né? E como que foi o seu primeiro contato com esse mundo do futebol? Você
jogou bola também? Como é que... Conta pra gente um pouquinho disso. Na verdade o futebol ele já vem como uma... Eu joguei futebol, joguei em clube, joguei em Santa Catarina, joguei no Taboão da Serra, joguei em alguns clubes menores, do sub-15 até o sub-20, né? Que é ali bem próximo de virar profissional. Tá. E o meu último clube, antes de eu largar o futebol, foi o Marcílio Dias, em Santa Catarina, na cidade de Itajaí. Então eu já jogava futebol desde pequeno, desde jovem, né? Não tenho um histórico de jogadores na família, mas eu me vi ali como o intruso do futebol, né? Meu irmão, ele gostava de karatê, né? Fez muito tempo karatê ali no Pirajussara, no Flórida. Ele tentava me levar, mas eu não gostava. Eu gostava do futebol. Então eu sempre gostei. E quando eu parei com o futebol, ali com 17 para 18 anos, que eu já estava na idade de sub-20, e aí foi onde até eu me perdi. Porque eu voltei de um clube com status de jogador, que estava no clube, que estava fora de São Paulo. E foi uma época que estava começando aquelas quermesse lá do inimigo lá, sabe? O pessoal falava aquelas festas que era só coisas que não prestavam. Ali no Jardim Castilho tinha bastante festa. Sim, eu acho que estava espalhado em Taboão inteiro, né? Então eu acabei me perdendo, foi por aí. Foi nessa época que eu me vi um pouco perdido. Foi nessa época que você conheceu a droga, então? Sim, foi nessa época, logo que eu parei o futebol. Não era depressão, como alguns colocam. Infelizmente eu conheci ali, usei a primeira vez, foi acabei me envolvendo e fiquei um período que não foi também um período muito longo, né? Não posso dizer que eu fiquei 15 anos preso na droga, não, foi coisa ali de 5, 6 anos ali e o Senhor me deu a oportunidade de conhecê-lo, me encontrou, né? Legal, muito bom. E aí você, depois que você tem que você retorna do futebol... E aí você acaba se envolvendo com a droga, logo em seguida você se converte e agora já tem um outro cenário. Como que você se envolve agora e parte em direção a essa questão de ser empresário na área de futebol? Como que foi o início disso? Pastor, na verdade eu vou condicionar tudo que eu falar aqui ao Senhor Jesus, ao Todo-Poderoso, aquele que pode tudo e todas as coisas, né? Aquele que faz de um escravo, né, de uma pessoa virar um governador, de um menino pequeno enfrentar um gigante e virar um rei. Então eu condiciono todas as bênçãos na minha vida ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso. Então quando eu parei de jogar futebol, que eu me envolvi com a droga, fiquei um período, foi muito curto mesmo envolvido com a criminalidade, algo bem rápido, bem repentino mesmo, e depois eu já comecei a trabalhar. Inclusive, em um dos livramentos, o pessoal me chamou para ir fazer algo que combinou tudo e minha cunhada falou para mim, cara, a Scala lá em Santo Amaro tá precisando de gente para trabalhar, você não quer ir? Eu falei, Scala é uma loja? Uma loja de roupas. Tá. E aí eu falei, não, eu vou lá na Scala, trabalho de dia e à noite eu vou fazer os furtos, as coisas que já estava determinado que ia fazer. E no dia que foram todas as pessoas fazer o que estava determinado a fazer, eu não fui. Foram todos presos e eu não fui. Estava marcado naquele dia. Livramento. Um livramento grandioso de Deus, mesmo sem eu conhecer a Jesus, como eu disse. Ele já te conhecia. Ele sabia o que eu poderia me tornar, ele saberia que nós estaríamos aqui hoje. Sem dúvidas. Então, depois disso, eu trabalhei no laboratório farmacêutico, trabalhei na Sherwin-Williams, trabalhei em vários empregos, aí o último emprego foi o laboratório farmacêutico, a Sherwin-Williams, a Libes. Né? Trabalhei 7 anos como manipulador, um cargo muito bom que o próprio Deus me entregou, porque aí eu já estava convertido. Eu fui para concorrer uma vaga de auxiliar de embalagem, o salário era R$900. E eu não passei na vaga de auxiliar, porém a gerente lá, a farmacêutica responsável, gostou tanto de mim que ela me deu um cargo de manipulador para ganhar o dobro do que eu ganharia como auxiliar. Mesmo sem não ter feito sem curso, experiência nada, nenhuma. E ali eu fiquei por 7 anos. Se isso não é Deus, é o quê, né? Se não foi Deus que abriu essa porta. Então daí já começou os milagres de Deus na minha vida, pastor. E aí eu já envolvido com futebol, né? Teve uma pessoa que eu trabalhei com um empresário do Cafu. Na verdade, ele foi o cara que revelou o Cafu pro futebol. Ele é bem conhecido, chama-se João Alemão, muito conhecido. Fui jogador, ele me levou para o Marcílio Dias em Santa Catarina na época. Aprendi um pouco com ele, mas foi o período que eu estava perdido.
Quando eu me encontrei com Cristo, eu falei, eu não quero futebol. Eu não quero mexer com nada disso, porque eu tive alguns traumas, né, de percas de valores, de dinheiro. Então eu falei, não quero isso para minha vida. Porém, o Senhor é que sabe. Ele colocou uma pessoa no meu caminho que começou a me abrir as portas no futebol, me levar em alguns clubes. Foi algo divino. Esse cara, ele tinha um QI muito elevado no futebol e simplesmente esse cara viu graça em mim. E ele começou a abrir essas portas em alguns clubes. E aí foi onde eu continuei trabalhando no laboratório, continuei trabalhando e fazia futebol do mesmo jeito. Eu fazia horas extras, que no caso era banco de horas, no laboratório, para ter horas vagas para poder ir visitar os meninos. Para ir visitar o Bremer. Mas aí então você já tinha Eu conheci o Bremer. Não foi eu que revelei mesmo o Bremer, assim, eu que encontrei ele, né? Eu conheci, ele já estava em um clube de futebol. Tá. Né? Então, mas você pode assim, falar qual era o clube? Sim, ele jogava no Desportivo Brasil. Ali de Porto Feliz. Tá. E aí você... Eu mantinha paralelo. Eu trabalhava com futebol, eu era o sonhador, o pessoal chama o aventureiro. Eu era o aventureiro da bola, né? Sonhava, e trabalhava no laboratório. Não deixava o meu sonho de estar no meio do futebol morrer, que isso é muito importante. E era assim que você visitava os garotos que você já tinha contato. Eu já tinha contato. Eu comecei como um garimpeiro, como um olheiro. Então esses 2 meninos que eu comentei com o senhor que moram aqui no Trianon, eles foram meus primeiros jogadores, um deles. Onde eu garimpei, levei para clubes, passou por clubes grandes. Então eu trabalhava no laboratório e também fazia futebol na raça. Entendi. Cara e coragem. Cara e coragem. Nesse período, como eu já estava há um tempo nos caminhos do Senhor, então eu estava organizado financeiramente, trabalhando, claro, tinha um bom cargo no emprego, tinha uma loja de roupa, então eu conseguia manter a minha casa e também conseguia ajudar os meninos, porque futebol não é o que os outros pensam, né? Existe um investimento. Porque existe toda uma ilusão, existe uma fantasia na cabeça de muita gente. O pessoal acha que... é legal você falar hoje sobre você olhar para isso aqui é muito fácil. O cara chegou lá. O cara é empresário do Bremer, jogador da Juventus da Itália, um jogador que vale tanto, então esse empresário tem tanto. E não é bem assim. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Né? Existe uma trajetória muito árdua, muito dolorosa, muito difícil mesmo de você alcançar a posição que nós estamos hoje. Não só eu, mas como o Bremer. Então, pastor, para a gente resumir essa primeira parte, eu trabalhava no laboratório e também fazia futebol ao mesmo tempo. E aí, em 2018, foi a virada de chave. Né? Em 2018, eu já estava com 7 anos, trabalhando no laboratório. E eu creio que foi o tempo de Deus para mim largar o laboratório e ingressar 100% no futebol. Aí foi a virada de chave, 2018. Mas aí você já tinha esse relacionamento com... Quem eram os garotos na época? O Bremer, que foi apresentado você lá no Desportivo, você falou, Brasil. Sim. Tinha mais outros garotos? Eu tinha mais, em média, 6 a 7 jogadores. Todos categoria de base. Tinha jogador no São Paulo, de 15 anos. Tinha jogador no Atlético Mineiro. Tinha jogador no Grêmio. Tinha jogador em vários clubes espalhados pelo Brasil. Então eu já tinha esses conseguiu, meninos... que fique assim, para mim, deixar bem claro pro pessoal que está assistindo a gente que esse caminho, essa estrada começou a ser trilhada depois desse seu encontro com Cristo. Foi que Deus falou, agora eu vou começar a conduzir a vida dele 100%, de uma forma... Sim. 100% depois do encontro com Cristo. Tá. Então, como posso dizer, a virada de chave foi quando eu aceitei Jesus na minha vida e comecei a fazer as coisas corretas. Como eu sempre digo, eu gosto de enfatizar, não sou perfeito como nós não somos, sim, mas eu tenho uma vida direcionada por Cristo. Eu procuro honrar com os meus princípios familiares, com meus princípios cristãos. Então eu acredito que em cima disso é onde Deus tem honrado, tem colocado em grandes oportunidades. Mas a virada de chave é depois que eu aceitei Jesus na minha vida. Isso é maravilhoso, né? Isso é um testemunho muito especial. E é nessa fase que você conhece o Bremer, né? Que hoje, assim, o cara que está, digamos, em destaque dentro desse seu leque de cuidado e de pessoas que você empresaria, hoje quem está em evidência maior é o Bremer. Sim. Né? E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Amém, e outros mais, muitos mais, irão se destacar
Porque Amém, todas as pessoas, eu sinto isso, tá, pastor Luiz Carlos, que todos aqueles que estiver com você Amém. também e principalmente estarão com Cristo. Aleluia. Terão que estar com Cristo. Amém. Sabe? E esses caras, eles serão colocados em altos lugares, em altos postos, justamente para que de lá, assim como eu ouvi o Bremer falar no podcast que você citou agora há pouco, né, do Zé Roberto, ele falou, não, eu sou cristão. Amém. Sabe? E isso é maravilhoso, né? Em altos lugares, em altos patamares, falando e testemunhando de Jesus. Sim. Eu creio dessa forma, amém, né? E assim vai ser, e nós vamos falar muito sobre isso nos próximos meses, nos próximos anos, né? Foi nesse contexto que você conheceu o Bremer. E aí, como é que foi essa trajetória de pegar esse garoto? E conta pra gente aí como é que foi. Eu sei que não foi fácil. Não. Eu tenho certeza que não, mas conta pra todo mundo aí. A minha história com o Bremer, né, que aí é o jogador de destaque, realmente eu tenho outros atletas profissionais jogando em outros clubes do estado de São Paulo, no Brasil, em Goiânia, nós temos um menino muito especial, temos meninos... Se puder falar o nome para dar... nós temos o Henry, que joga no Vila Nova de Goiás, estava até pouco tempo no Atlético Mineiro, porém nós decidimos remanejá-lo por conta de oportunidade. Okay. É um menino maravilhoso que também tem uma história linda, de superação, perdeu o pai dele no meio de uma competição e eu já estava ao lado dele. Hoje eu tenho ele como meu filho, eu creio que ele tem eu como um pai. Então, para mim, também o futebol vai além de contrato. Sim, sim. Vai além. A galera vira uma família, hoje, né? É família. Para mim, eu tenho poucos hoje atletas na minha empresa para que eu trate todos com carinho, com amor, com dedicação. Então a gente tem outros, o Henry é um deles, aí tem um Henrique Dipp, que é um atleta de 14 anos, passaporte italiano, né? Um jogador de super destaque também, que mora lá em Porto Alegre, joga no Grêmio. Hoje nós temos o Vinícius, que está no Sharjah Brasil, que é um clube novo no Brasil, mas eles são fortes nos Emirados Árabes, em Dubai, para ser mais específico, e eles instalaram um polo deles no Brasil. Então eles têm categorias do sub-11 ao sub-20. E esse nosso atleta joga no sub-15 deles hoje, jogou o Campeonato Paulista. É um atleta que está bem próximo de nós. Temos um goleiro também no Atlético Mineiro, que é o Victor, né, sub-17. Estava no Atlético Mineiro até poucos dias atrás, estamos também remanejando ele para um outro clube. Hoje, inclusive, ele está no Coimbra, numa fase de teste. Coimbra é um clube que está no Brasil, porém é de Portugal. Tem uma parceria com o clube de Portugal. Então é outro atleta que nós temos. Temos o Patrick, o Gabriel, que são meninos que nós estamos tentando oportunizá-los novamente para que eles possam voltar para o mercado do futebol. E além do Bremer. Esses dois que você citou por último, esses que moram aqui em Taboão. Isso, que moram em Taboão. Que eu estou muito afim de conhecer esses caras. Quero dar um abraço neles também. Vamos conhecer. São meninos que eu tenho como filhos também. Legal, legal. E aí a sua história... Alguma pergunta? Pode ir. Não, por enquanto. A sua história com esses garotos todos que você citou e tal. Em que momento, então, pastor Luiz Carlos, conta pra gente que você olhou pro Bremer, vocês se olharam e falaram, cara, é agora. Como que foi isso? Isso é interessante, né? Na verdade, não fui eu que fui o descobridor do Bremer, assim, diferente como eu fui o descobridor do Patrick, como... juntamente com outras pessoas, eu fui o descobridor do Henry, fui o descobridor do Gabriel. Foram meninos que chegaram muito novo e a partir de nós as oportunidades surgiram para o futebol. O Bremer, ele já estava num clube quando eu o conheci. Teve uma pessoa que trouxe ele da cidade dele de Itapitanga, na Bahia, para São Paulo. Eu conheço Itapitanga. Isso, trouxe para São Paulo e oportunizou ele com algumas avaliações em clubes. E aí, quando ele firmou no Desportivo Brasil, eu o conheci lá no Desportivo, né? E como eu disse para o senhor e para você, irmã, tudo na minha vida é direcionado por Deus. Cada oportunidade que aparece não é algo que foi coincidência. Não existe coincidência para nós, né? Existe o Deus colocando pessoas no nosso caminho, união de propósitos. Eu acredito muito na união de propósitos. Então, eu o conheci no Desportivo Brasil, quando eu o conheci eu ainda trabalhava no laboratório, tinha a minha loja de roupas e acabou que nós tivemos uma proximidade. Logo em seguida, ele foi emprestado para o São Paulo, né? O Desportivo o emprestou para o São Paulo. E aí ele ficou mais próximo de mim, por eu morar aqui em Taboão, mais específico no Jardim São Judas. Os meninos saíam de férias no São Paulo, final de semana, uns iam para casa dos familiares, outros iam para casa da namorada e Bremer ficava muito sozinho.
E aí, ele mesmo me pedia para buscá-lo, para ir para o culto comigo. Que isso, cara. Para ir para a igreja, para ficar comigo, com a minha família. Ele me procurava para que isso acontecesse. Então, e aí foi onde iniciou a nossa relação, primeiramente de amizade, até porque eu não era agente ainda cadastrado, eu era um sonhador do futebol. Eu ainda estava ali como aquele cara que estava plantando, né? E aí nós começamos, a nossa história começou com uma amizade. E uma amizade relacionada com a igreja, com estar em família, com estar em comunhão em Cristo. Ele participava dos eventos da igreja onde eu congregava, participava dos eventos da minha família, e aí foi criando uma grande amizade. Eu sou 12 anos mais velho que o Bremer. Hoje o Bremer tem 26 anos e eu faço 38 em setembro. Então são 12 anos de diferença. E eu já tinha uma certa experiência de vida por tudo que eu passei, que eu já contei aí para vocês. Então, surgiu essa aproximação. E Bremer já tinha praticamente perto ali, ele estava no sub-20 do São Paulo, pastor. Ele não tinha um agente, ele não tinha um empresário. Olha. E aí essa pessoa trouxe ele da Bahia para cá. Não é comum, né? Não é comum. Com essa idade. Num time grande, principalmente. Sim. E aí, tinha um representante, alguém que fosse que lá, brigasse pelo na cara, mesa por ele, que acompanhasse, que desse todo o suporte que um Sim. jogador precisa, porque como eu disse, não é simplesmente, eu sou empresário do fulano, você tem que dar a chuteira, você tem que dar conselho, você tem que acompanhar, tem momento que eles também não estão com o psicológico bom, e você tem que aconselhá-los, você tem que entender a situação, você tem que conversar com o dirigente do clube para entender o que eles pensam daquele atleta. Então é muito complexo você poder agenciar a carreira de um atleta. E ele não tinha esse acompanhamento. Teve essa pessoa que trouxe ele, que chama José Silva Tolentino, uma pessoa super abençoada em revelar jogadores. Teve outros jogadores que ele também revelou, assim como o Bremer. É um cara de um olho muito clínico, que faz um trabalho internamente dentro de campo muito bom. E aí ele trouxe, porém ele não fez esse trabalho de agenciamento com o Bremer. E ele estava meio que largado lá, digamos assim. E aí foi onde a gente nos aproximamos. E aí conseguimos um agente para ele, uma empresa que pudesse fazer essa gestão da carreira dele, aonde eu não tinha capacidade até então, nem financeira, e não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Né? Então foi aí que nós nos aproximamos e eu pude fazer parte dessa escolha, dessa empresa que passou a agenciar a carreira do Bremer. Entendi, cara. Legal. E daí, até para meio que concluir essa parte, aí essa empresa entrou, o cara tinha feito a maior venda da história do Atlético Mineiro, que foi o Bernard, aquele jogador baixinho que jogou a Copa de 2014, lembro. Se eu não me engano. E aí ele tinha muita moral no Atlético Mineiro, então nós entendemos, aí também eu quero falar algo muito interessante, o contrato do Bremer estava vencendo com o Desportivo Brasil. Ele estava no São Paulo de empréstimo, mas ele era jogador do Desportivo Brasil. Porém, também estava vencendo com o Desportivo Brasil. O São Paulo não exerceu a compra, isso é legal falar. O São Paulo entendeu que o Bremer não era um jogador... Eita, meu São Paulo. Ó, isso é São Paulino, né? São Paulo, meu Deus do céu. Não, mas é legal ouvir isso. Não, sim, mas é decepcionante pra mim. É decepcionante. Você perdeu um atleta que foi eleito o melhor zagueiro da Itália, o melhor da Europa, e eles não quiseram comprar o Bremer na época por um valor estimado aí em 250 mil reais. Um pouco para mais, um pouco para menos. Eles acharam que o Bremer não tinha esse potencial. Inclusive, um dirigente lá de dentro disse que o Bremer não viraria jogador. Não fala o nome, mas depois você fala em off pra mim o nome desse cara, que eu quero. Ele não tá mais no São Paulo. Eu quero orar por ele, viu? Ele falou o quê? Que o Bremer não seria o quê? O Bremer não era promissor. Não era promissor, não viraria jogador profissional. Não chegaria num. Isso é importante nós falarmos agora. Quando Jesus quer, quando Deus ele tem um plano na vida da pessoa, não é ninguém que pode parar. É isso aí. Não há ninguém que possa falar que você não vai chegar aonde você sonha chegar. Uau. Aonde você determina chegar. É isso. Porque as pessoas elas vão querer te parar. As pessoas vão querer dizer que você não é capaz de alcançar. Vão desacreditar. Vão desacreditar de você. Mas como nós dizemos, há um Deus todo-poderoso que sonda os corações.
E eu tenho certeza que Deus sondou o coração do Bremer, sondou o nosso coração. E ele sabia que enquanto tinha muitos torcendo contra... É porque Deus ele não une só pessoas, ele une propósitos, né, Amém, pastor? Então querido. Deus tinha um propósito na sua vida, na vida do Bremer, né? E juntos. E juntos, porque senão teria sido com outro, né? Então, Exato. Cara, Deus tinha propósito na minha vida, porque quando eu conheci o Bremer e a gente teve aquela tarde lá que você Sim. proporcionou, foi maravilhoso, velho. Quando que eu imaginei na vida ia estar ao lado de um cara que eu vi jogar a Copa do Mundo, cara. Exato. Entende? E um cara super humilde, super simples, um só coração, Deus faz, né? um coração incrível, um cara família, Sim. um cara que, claro, tem recebido toda a sua orientação, todo o seu cuidado, todo o seu pastoreio. Não é só ser empresário, né? É ser um pai, é ser um Legal o senhor cuidador. tocar nesse assunto, porque em muitas conversas minhas com ele, eu costumo dizer para ele que eu não me considero o empresário dele. Eu me considero o pastor. É isso O aí. pai, o amigo, o irmão. Então, de verdade, na minha vida profissional tem algo a mais. Há um propósito maior do que ser um empresário. Então, a minha junção com ele passa muito por isso. E aí, uma tomada de decisão que nós tivemos, e ele sabe disso, quando ele estava no Desportivo para decidir para onde que iria. Porque estava terminando o contrário, Ele tava terminando do o contrato, ok. E se você pensar bem, o próprio Desportivo não apostava tanto. Porque senão teria segurado, teria renovado o contrato, teria lógico. dado direcionamento. Mas tudo é projeto de Deus. Como nada eu disse pro senhor, foge eu ao assimilo controle. muito a minha vida com a vida de José. Né? Então, se José imaginasse que ele ia passar tudo aquilo, ele não ia querer ele- enfrentar, né? E para chegar ao governo, tem que passar por as adversidades. Não tem jeito. É, tem as guerras do dia a dia, tem os processos. E aí ele tinha duas decisões. Ir para um clube que pagaria R$4.000 de salário e para um clube que pagaria 2. E aí, juntos, direcionado por Deus, nós falamos, vai para o que paga 2. Sério, cara, e como foi que vocês chegaram a essa conclusão? Claro, foi direcionamento de Deus, mas como que vocês entenderam que Deus estava nisso? Aí eu vou condicionar um pouco a mim, mas é óbvio que o Bremer tem a parte espiritual dele muito forte de entender, compreender. Ele é um servo de Deus, Sim. ele tem revelação de Deus. Deus fala com ele como fala comigo, como fala com os senhores, porque ele tem uma vida de retidão, ele tem uma vida direcionada por Deus. Aí a gente olhamos as circunstâncias, aí vai o feeling. Eu não era o empresário experiente que eu me considero hoje, né? Tô longe de estar num nível de muitos, mas eu tô no nível que Deus quer que eu esteja. Sim, E é onde nós entendemos, poxa, se nós estamos hoje com um empresário que fez a maior venda da história do Atlético Mineiro, o que nós vamos fazer no Internacional de Porto Alegre? Se o cara tem muita moral no Atlético Mineiro? Entendi. Foi uma sacada nossa. Não. R$2.000 não vai fazer diferença na sua vida. Vai pro Atlético Mineiro. Sim. E aí foi onde ele foi pro Atlético Mineiro, jogou um torneio de sub-20, foi campeão da Copa do Brasil sub-20 com uma atuação sensacional, foi campeão contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, batendo o primeiro pênalti, e depois teve a oportunidade de subir pro profissional e dali deslanchar, fazer em média 35 jogos pelo Atlético Mineiro como profissional e ser vendido pro Torino. Que isso, cara. A decisão que tomou lá atrás, direcionada por Deus, totalmente desacreditado de todo mundo, meio que largaram o Bremer. Vocês juntos tomam essa decisão que Deus direciona e acontece tudo isso. Muda a porque Deus história. une propósito. Amém. Não apenas pessoa. Então, isso fica uma dica, né? Fica uma chave. Nós nunca devemos olhar para aquilo que parece ser melhor. Como A história de Ló. Abraão e Ló. Abraão É e Ló. isso que eu queria falar, pastor. É isso. Então, muitas das vezes as pessoas olham para aquilo que reluz e nem tudo que reluz é ouro. Talvez você olhe para aquilo que você acha que vai ser melhor para você, mas se você não tiver o direcionamento de Deus, se você não tiver essa sensibilidade de espírito, de entender o que pode ser melhor para sua vida, você toma uma decisão errada. E uma vez eu estava num culto onde uma pastora estava ministrando e eu ouvi uma frase muito impactante que eu carrego comigo. Que a decisão errada muda o destino. Então, uma decisão errada na nossa vida pode mudar o destino da nossa história, da nossa família. Então, na hora de tomar uma decisão, nós temos que consultar alguém.
E eu acho que nada melhor do que o Espírito Do que é o Santo. Espírito Santo de Nada Deus. melhor do que você falar com Deus, fechar a porta do teu quarto, como a palavra fala, e falar com Ele. Então essa foi uma grande virada de chave na nossa vida, na vida dele. É óbvio, primeiramente, até porque eu ainda estava no laboratório nesse período, e é onde mudou tudo na vida do Bremer. Que legal. Eu ia perguntar sobre uma história inspiradora agora, né? Essa já é uma história inspiradora. Sim. Você teria outra para dividir com a gente? Seja dele, do Bremer, no caso, sua, uma outra, porque essa já é uma, né? Se não tiver, tudo na bem, verdade, mas... eu acho que eu vejo mais o lado, a parte mais inspiradora da minha vida é poder ter encontrado Jesus e ter mudado de vida completamente. Uma história de superação, de inspiração para mim, né? Foi eu ter saído de onde eu saí e chegar onde eu cheguei. Então eu acho que esse contexto inteiro que nós estamos contando é muito inspirador, cara. Colocando Jesus no centro. Colocando sempre. Jesus no centro. Quais foram, pastor, então, os maiores aprendizados que você obteve ao longo de toda essa experiência incrível que você teve desde o momento em que você garoto ali do São Judas, que viveu todo aquele processo, que teve o sonho de se tornar jogador de futebol, teve a oportunidade quanto adolescente, parou, mundo das drogas, a sua vida tá toda aí, né? Em resumo, né? Mas toda contada nesse passo a passo, não é? Portanto, quais aprendizados que você pode dividir com toda essa turma? Porque, assim, tem muita gente, a sua história, o que está sendo contado aqui, é uma história inspiradora, em todos os sentidos, né? Então, a gente tem muitos jovens hoje que vão nos encontrar na internet, esse vídeo, né? Esse podcast, esse Spotify, né? Vai ficar aí para sempre, né? Enquanto talvez a gente vá embora, parta dessa vida para uma vida eterna, e tudo isso vai permanecer. E sempre terão pessoas que precisam de uma inspiração, precisa de uma palavra para dizer assim, cara, olha, aquele cara, ele conseguiu e tal. Qual o aprendizado que você falaria para essa turma toda aí que Pastor, vai nos acompanhar? Para mim, o maior aprendizado eu levo comigo em alguma conversa com o Senhor, eu lembro de ter falado, que é a perseverança. Perseverança. É você perseverar. Perseverar na fé. Porque fé para mim, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não enxerga. Só que não é uma fé de você ficar aqui sentado e esperar as coisas acontecerem. Não é essa fé. Okay. É uma fé de você se levantar e se movimentar, ir de encontro aos seus sonhos, ir de encontro aos propósitos que Deus tem com a sua vida. É essa fé. É uma fé movimentada. É uma fé onde eu não posso ouvir uma palavra no culto de domingo e ficar esperando de braço cruzado que aquilo ali vai se cumprir na minha vida se eu não tiver o esforço da minha parte. Mas como o senhor me perguntou, como eu disse, da parte da pessoa, ela perseverar na fé, perseverar na presença de Deus. Porque além de você permanecer firme com Cristo, mesmo passando por dificuldade, é legal eu falar isso, eu passei por acusações, sendo empresário de jogador, passei por provações, humilhações, situações de você chorar, situações de você viajar para a Europa sem ter nem R$1 no bolso, ir e voltar e não ter o dinheiro de pagar um Uber, de pagar um táxi. E isso poderia ser um motivo para mim desistir. Isso poderia ser um motivo para mim olhar e falar, ué, que Deus que eu sirvo, que eu não tenho dinheiro para pagar um Uber vindo da Europa. Teve uma vez que eu viajei deu em média 40 horas, são 12, mas com as conexões, com o tempo de paragem, até chegar à minha casa deu 48 horas, e você chegar e você não ter o dinheiro de pagar um táxi, um Uber. Isso é humilhante muitas das vezes, mas fazia parte do processo da minha vida. Fazia parte daquilo que eu precisava passar para chegar onde eu cheguei. Uma das coisas mais difíceis na vida de um ser humano é perseverar. Então o que você fala é tremendo. Então, assim, você perseverar mediante as lutas, as provas, ali como José passou, né? Mesmo não sabendo. Hoje, para nós, é mais fácil contar a história de José.
Mas como que ele ia entender o que ele estava passando? Vivendo aquilo Vivendo aquilo, sem ter as informações que nós temos. Eu, a partir do momento que eu passei esses momentos de superação, irmã, quando eu passei, pastor, esses momentos de humilhação, de ingratidão, muitas das vezes também, de pessoas que você ajuda, de pessoas que você entrega a sua vida para que ela possa, de alguma forma, ser abençoada também, você recebe como ingratidão, você tem que superar. Porque hoje o mais fácil para o ser humano, para o servo de Deus, para as pessoas, é falar, eu não aguento mais. Então, por isso que eu levo essa superação, essa parte de perseverança, né, pastor? Sim. De perseverar na fé. Porque nesse tempo eu me mantive firme. E teve os momentos também de oportunidade de eu cair, de eu voltar, de eu trair a minha esposa, de eu aceitar dinheiro dinheiro sujo, ilícito. De eu aceitar dinheiro lícito, porém que poderia prejudicar o Bremer, e eu falar, não, eu rejeito isso para ter uma vida de paz, para poder ter uma vida de comunhão com Cristo primeiramente, com o Bremer, com a minha família, poder sentar nesse podcast com muito ímpeto e falar assim, ó, que eu não tenho do que me envergonhar. Sim. Então, a perseverança, isso fica para os meus irmãos cristãos, evangélicos, aqueles que buscam o Senhor em verdade e em espírito, é não desistir da promessa. Muitas das vezes as pessoas vão num culto, ouve o pastor pregar uma palavra tão poderosa, uma palavra de promessa, uma profecia, uma bênção, mas no outro dia ela está desistindo, ela está voltando para trás. E eu disse para o pastor aqui, né, a terceira vez, que o que é de Deus cresce. É isso, cara. Tremendo isso. Então, que fala um mim... pouco sobre isso, o que é de Deus cresce aí. Fala Não, mais. sim. Testemunho também disso. Assim, nós somos testemunho, porque isso empolga a gente, porque a gente vive isso, entendeu? É porque quando a senhora fala, Deus não une pessoas e une propósitos. A gente está ouvindo isso constantemente. Mas a cada 10 pessoas que fala que foi unido, Deus não une pessoas e une propósitos, se eu falar uma coisa pro pastor Carlos, ele não quer mais olhar na minha cara. Não quer mais falar comigo. Que união de propósito é essa? Que união de Deus é essa? Joga fora na primeira dificuldade. Ou, por exemplo, eu posso magoá-lo. Sim. O senhor somos pode seres me magoar, humanos, somos pode seres fazer humanos. algo que eu achei que me prejudicou de alguma maneira, mas como que amanhã eu não te amo mais? Que amor é esse? Que amor de cristão nós estamos ensinando como líderes, como pai? Que amor nós estamos ensinando para os nossos filhos? Então isso eu levo para a minha vida profissional também. Perseverar. O que eu tenho com o Bremer, que fique bem claro isso, eu já enalteci para ele várias vezes, vai além do futebol. Sim. Eu tenho ele como meu irmão, que eu perdi. Inclusive até a dedicatória da mostra aqui, pastora. Mostra aqui. Essa aqui é da Juve, né? Essa aqui é da Juve. Cara, que camisa da top, hein? Aí ele dedica aqui. Essa aqui foi tá pegando aí, Luquinha? Essa aqui foi a primeira camisa que ele usou lá, não? Não, essa é a primeira que ele me deu. Que ele te deu, né? Que ele me deu. Ele coloca aqui, ó. Eu gostei disso aqui, ó. Para meu irmão. Luiz. É legal isso aqui, né? Poderia colocar meu amigo, meu brother, sei lá, qualquer coisa. Mas chamar de irmão, isso aqui pra mim tem um significado extraordinário, Luiz. Extraordinário, cara. Sabe, quando você escreve isso, é mais do que falar, é mais do que palavras pra mim, tá? Sim. Quando você fala assim, irmão, vira um jargão. Mas quando você escreve isso, uma coisa que vai ficar registrado, muda tudo pra mim. Sim. Entende? Para meu irmão. Isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui é diferente. Sim. Você entende? Eu curti muito isso daqui. Sim, tá legal. bom? Fazer propaganda aqui da Jeep. Quem sabe um dia vai estar aqui, né, Luquinho? Ó, na tela, amém, né? Amém. Então, cara, show. Essa perseverança não é fácil. Eu entendo que não é fácil. Quantas pessoas passaram? Só que nesse período onde eu passei essa dificuldade, que foi de 2018, quando eu decidi 100% me envolver e entregar de cabeça no futebol, foi onde eu passei as maiores dificuldades. Porque antes eu estava empregado, antes eu tinha loja, e eu decidi me dedicar ao meu sonho,
que era trabalhar com futebol. Você deixa tudo isso Deixo tudo isso e segue o sonho. e sigo o sonho. Então, é perseverar. É você não desistir ali como José, né? Onde a mulher de Potifar vai ali, tenta... Cara, e é louco isso do José, né? A gente até... É legal a gente tocar nisso, porque você falou isso pra mim já em 2 conversas que nós tivemos antes do podcast, antes de marcar aqui, e agora repete no podcast, que aí fica registrado, né? Porque antes ficou registrado da minha mente, e agora fica registrado aí na internet. Cara, o José, ele foi acusado injustamente. Injustamente. Né? Inocentemente. Quando ele deixa a sua capa e foge da tentação da mulher de Potifar. E ele vai preso por isso. Ele vai preso por isso. De uma maneira injusta. Quantas coisas na vida a gente acha que é injusta conosco? Que foram injustos conosco, que fomos... que fomos humilhados, que nos trataram mal, que nos magoaram, que nos feriram. E a gente acha injusto muitas das vezes. É isso que você falou, cara, não tenho dinheiro para pagar um Uber. Mas eu vou persistir. Não tenho dinheiro pra... Você poderia largar a mão de tudo aquilo. Parece ser injusto viver determinadas situações na vida lutando tanto e batalhando tanto. É que até na injustiça existe propósito, né? Quando você se mantém no foco e persevera na visão e na missão que Deus te dá. Cara, isso é extraordinário. É isso. E aí, detalhe, não foi só uma vez que eu me vi nessa situação de ir e vir para a Europa sem ter nada no bolso. Uma vez isso aí é legal eu contar, porque edifica a igreja, edifica os irmãos. Eu me perdi numa data e eu fui buscar minhas filhas no colégio e eu falei, minha viagem é amanhã, à noite eu arrumo mala, tá tudo certo. E eu saio do colégio das minhas filhas meio-dia, o Espírito Santo me tocou e falou, deixa eu só olhar minha passagem, o horário de amanhã. A viagem era hoje. Eu tinha que estar saindo de casa às 13 horas, era meio-dia, eu estava no colégio adventista do Pirajussara. Que isso? Sem arrumar mala, sem nada e sem ter nem R$1 no bolso. Meu Deus, e aí, cara? E aí a minha filha tinha R$100 que a tia dela tinha dado de presente para ela. Falei, filha, dá pro papai aqui. Converti, deu 20 euros, viu? 20 euros. E esses que não daria para fazer muita coisa. Porém, um lanche no McDonald's lá na Itália? Daria, tranquilo. Um lanche. Tranquilo. Um lanche para passar quantos dias lá você tinha que passar lá? Na verdade eu tava na casa do Bremer e tudo, então nessa questão eu sou muito... De alimentação, né? Alimentação, não, estando lá eu estava amparado, sempre estive. Sempre me receberam, tanto o Bremer como a esposa, de uma forma muito familiar mesmo, nunca me deixaram faltar nada. Mas eu, no meu bolso, eu não tinha. Não tinha nada. Meu, eu não tinha. Para voltar, eu não tinha. Então, eu troquei por 20 euros. E eu fui em 4 cultos. Nos 4 cultos, eu ofertei 5 euros em cada culto. Que isso? Eu creio que isso foi como uma semente, como uma semeadura. Então, são os desafios que eu tenho certeza que muitas pessoas não enfrentariam, não aceitariam passar por esse tipo de coisa. Muita gente não aceita. Então eu creio que perseverar na fé, perseverar em Cristo, é muito legal falar isso, pastor. Eu peço licença para o senhor, mas as pessoas, qualquer coisinha que acontece na igreja, elas saem da presença de Deus. Sair de uma igreja ou de outra igreja não é o problema. Eu penso quando a pessoa, que ela tem que se sentir bem. Eu não posso estar na igreja do pastor Carlos por religiosidade e não estar gostando de alguma coisa e não falar e não me consertar e permanecer ali. O que eu acho muito errado é você ir para o mundo, sair e dizer, sair por causa do pastor, sair por causa da igreja. Isso também é perseverar na fé. É você permanecer firme com Cristo, independente de onde você esteja. E que você esteja sendo direcionado por um bom pastor. Sim. É isso. Isso é importante. É onde entra a maturidade, né, pastor? Quando você é um crente maduro, você não está preocupado com
que acontece na igreja. Você está ali por Jesus, né? Sim, Assim, lógico, né? Dentro de uma ética, né? De uma ética. Sim, Então, sim. você está ali por Jesus. Mas o que a gente vê hoje muito é crente mimimi, né? Qualquer coisinha sai da igreja. Não, mas aí o problema é que quem sofre as consequências As pessoas, né? somos nós mesmos, digamos assim. Vamos incluir assim, um Sim, exemplo. Quem sofre é a própria pessoa. Se tem filhos, os filhos, se tem esposa, esposa, se tem irmão, Porque irmão. você condiciona depois os seus problemas no pastor, no líder, na pessoa que não olhou. Irmão, é normal. Então, isso não é uma coisa que precisa ser perseverado na fé, independente da dificuldade. Exatamente. São muitas coisas assim que acontecem que às vezes muda, né, a mentalidade das pessoas, e isso é extremamente difícil, extremamente complicado, né? São problemas que eu costumo dizer que onde tem gente tem problema. Tem problema, sim. Onde tem gente tem problema. Mas, cara, toda essa superação que veio, toda essa explosão de novidades que foram acontecendo, o fato de você acreditar no cara quando pessoas importantes, né, digamos assim, desacreditaram, o fato de vocês permanecer juntos, né? Claro, eu tenho uma resposta, mas eu queria ouvir você, lógico, né? Para mim, era porque você viu o ser humano. Entende? Eu penso que Deus, ele nos dá uma graça especial. Sim. Ele nos ajuda a enxergar coisas que mais ninguém vê, quando primeiro você vê a pessoa, no sentido de quê? De cuidado. Sim. Sabe o que eu estava me lembrando aqui? Uma história bíblica extraordinária que Jesus contou, uma parábola, quando ele diz que um cara foi assaltado e agrediram ele, bateram muito nele, ele ficou lá semi-morto, né? Essa é a ideia. E passaram alguns religiosos ali, né? Passou um levita, passou um escriba, pessoas religiosas que puderam ou poderiam, né, olhar para aquela pessoa, compadecer-se dela e ajudá-la. E eles passaram de largo, Jesus disse, que eles passaram distante, viraram a cara e não quiseram. Veio um outro cara, que ele chama de samaritano, que era alguém excluído da sociedade, e ele olha para esse cara da mesma forma que os outros olharam, só que com misericórdia. Ele vai, acolhe, limpa, cuida, leva para um determinado lugar, ali paga para as pessoas, né, cuidarem daquele moço e o ajuda. Né? Era a pessoa lá, sabe? Eu acho que Jesus ele tem uma graça especial quando ele olha para nós e nos vê olhando para o outro. Amém. Como o outro, como ser humano. O que eu posso fazer por essa pessoa? O que eu posso fazer para ajudá-la? O que eu posso fazer para abençoá-la? Como que eu posso tirar esse cara daqui, por entender que esse caminho é um caminho de morte, e colocá-lo aqui? Né? É aquilo que você quer fazer com algumas pessoas que você me contou. Sim. Você está vendo que os caras estão indo para lá. E você está dizendo, amigão, cara, vai dar ruim, é para cá. Né? Então a minha resposta, assim, eu faço a pergunta, eu mesmo respondo, né? Mas é a minha percepção. É isso? É o ser humano? Sim, é como eu disse, né? Todos nós temos um chamado, né? Eu acredito muito que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Isso. Eu acredito que todos são chamados. Entendo. É uma crença minha assim. A palavra diz que muitos, óbvio, muitos, talvez não fala todos, mas acredito que todos têm um chamado, aonde os escolhidos são aqueles que entendem o chamado, que floresce o chamado, que alimenta esse chamado, que procura ter uma intimidade com Deus para viver esse chamado. E hoje eu vivo o meu chamado com a minha profissão. Eu vivo o meu chamado em todos os lugares que eu estou. Né, de poder evangelizar, de poder falar do amor de Deus para as pessoas. E quando eu olho para uma pessoa, eu não olho para ela o que ela pode me proporcionar. Eu acredito que o que eu posso proporcionar para elas, que é o que eu tenho, que é muito valioso, que é muito forte, que eu acredito que não perde, que é poder entregar para aquela pessoa uma palavra de Deus, poder mostrar para ela o caminho de Cristo. E aí eu tenho certeza que se ela receber aquilo que eu tenho para ela, aquilo que eu tenho dentro de mim, a luz de Cristo que está sobre a minha vida,
Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se ela deixar eu dar um tempero na vida dela, eu acredito muito. Que vai mudar. Vai mudar tudo. Então, pastor, eu procuro, e assim como a gente está falando bastante do Bremer, eu nunca olhei para o lado de que esse cara pode mudar a minha vida. Esse cara, ele pode ser a minha galinha dos ovos de ouro. Nunca olhei dessa maneira. Então eu acredito que por isso aconteceu as coisas naturalmente. Ela pela pessoa. De por quem ele é. E continua sendo. O cuidado que eu tenho com ele quando nós estamos no stand ali, como nós fomos, não é pelo que, eu tenho que cuidar porque ele é ele que paga minhas contas. Não, não é isso. É porque é o carinho de irmão, assim como eu tenho pelos outros meninos. É isso, é pelas pessoas. É tão legal o senhor tocar nesse assunto que eu foco muito a minha vida ministerial de um pastor. Eu gosto muito, né, do mandamento quando fala amar o próximo como a ti mesmo. Porque hoje em dia esse amor tá difícil. Então eu prezo muito por isso. Amar o próximo que eu não conheço, amar a minha família, amar quem tá próximo de mim. E, você é o perfeito? Não, não sou o perfeito. Mas eu procuro amar o próximo. Quando nós olhamos pro coração, olha pra pessoa, eu acredito que Deus se compadece lá de cima. Não tenho dúvida. Eu estava lembrando aqui de uma história que você me contou. Cara, isso tem que ficar registrado. Isso tem que ficar registrado. Então eu gostaria que você contasse a história da viagem. Você, sua esposa, suas filhas, a caminho da Itália. Da Itália. Como é que foi isso aí? Conta isso daí. Uma história, é uma experiência muito impactante que eu tive, né? Onde as minhas filhas nunca tinham viajado para lugar nenhum de avião. E a primeira viagem delas foi para a Europa, para a Itália. Viagem de férias agora em janeiro. E a nossa passagem estava comprada para o dia 4 de janeiro. Ali saímos de casa. Vocês têm experiência. Vocês podem entender, né? Quanto de mala que nós saímos de casa, né? Você tem só filhas, né? Sim. Eu também. Então a gente sabe, mulher muita mala. Então nós viajamos com aproximadamente 10 malas. Onde precisou de ir em 2 carros. Foi o meu sogro e um irmão, Moacir. Estava conosco, um abraço pro Moacir aí, meu irmãozão aí. Moacir. E aí conheci o Moacir ontem. Foram nos levar lá no aeroporto. E beleza, chegamos lá. E antes, a pessoa da companhia de viagem já tinha me falado: Luiz, o seu voo... Aí eu falei isso pro pastor, né, pastor? Não sei se é legal a gente falar valores, mas para mim fazer o voo direto era um valor muito alto. E para mim fazer um voo com conexão era metade do valor. E era um valor considerável, né? Considerável. E aí eu falei, cara, não dá. Eu vou num voo que faz a conexão. 2h30 é um pouquinho cansativo. A logística de fazer uma conexão não é fácil. E nós vamos ter que fazer conexão em Paris. Um país onde eu não entendo o idioma. Se vai na Espanha, eu entendo. Na Itália tá tranquilo, dá pra me virar. Mas na Alemanha e na França é sempre um trauma fazer conexão. E aí, ok, mas era o que eu podia pagar. E aí, chegando no aeroporto, realmente esse voo estava atrasado. E aí o pessoal falou, o voo está atrasado aqui, provavelmente vai atrasar lá na França. Eu falei, então não vai dar para mim fazer a conexão, aí é com vocês, porque o atraso é de vocês, tá na mão da companhia. E aí eles me proporam algumas coisas e eu decidi, falei, não, eu vou voltar para casa então. E eles me remanejaram para um voo direto, que é aquele que eu não tinha condição de pagar. Olha isso. Vai vendo, Brasil. Aí eles me colocaram num voo direto no dia 6. Então eu voltei para casa com aquele monte de mala, sem reclamar, que vocês vão entender, sem murmurar, sem reclamar. Minha secretária falou, não, mas você está muito calma. Eu falei, vontade de Deus. Ninguém sabe se pode ser um livramento, que pode estar acontecendo, mas era algo maior, né, pastor? Muito maior. E aí nós não viajamos no dia 4. Se eu viajasse no dia 4, no dia 5, um amigo lá na Itália iria nos buscar. Como mudou para o dia 6, esse amigo não ia poder buscar nós no dia 7. Aí nós tivemos que pedir para outro amigo buscar. Quando esse amigo foi buscar, no dia 7, ele foi e levou mais uma pessoa. E aí, as malas dividiram um pouco de mala nesse carro, a maioria das malas no carro dessa outra pessoa que veio, e minha esposa e minhas filhas foi tudo no carro desse nosso amigo. E eu falei, ninguém vai comigo no carro? E aí, não, nós vamos aqui. E eu fui sozinho com essa outra pessoa no carro, que eu não conhecia. E a viagem de Milão até Turim, ou Torino, é 1h30.
E passado ali alguns minutinhos, essa pessoa começou a desabafar comigo. Falar de problemas que ela estava passando, de uma dificuldade muito grande. E eu passei a ministrá-lo, passei a falar do meu testemunho, ele chorando muito, se derramando. E eu comecei a ministrá-lo, falar para ele que tinha saída para esse problema, que tinha saída para o outro, que tinha saída para o outro, que Deus ia mudar aquele quadro. E um pouquinho antes de chegar no meu destino, eu falei para ele, só que tem um porém. Isso tudo só vai mudar na sua vida se você entregar a sua vida para Jesus. Uau. Se você aceitá-lo como o único e suficiente salvador da sua vida e se você for para a igreja. E aí foi isso que ele falou, não, eu vou fazer isso, eu preciso disso, não tá dando mais, eu não vejo saída. Eu falei, então a saída é essa. É o que eu falei aqui para vocês, eu tenho certeza de quem tá me mandando, quem tá me encarregando de falar, ele também se encarrega de cumprir. Aleluia. Amém, amém. Então, e aí, o interessante é, Deus mudou o meu voo com a minha família, com mais de 10 malas, para mim poder encontrar essa pessoa do outro lado do continente. Uau. Para que essa vida Tremendo fosse isso. ministrada. E ele foi para a igreja, cumpriu, foi na igreja, e no outro dia nós estávamos na casa do Bremer, aí tem uma irmã, a irmã Lidiane, uma bênção, uma serva de Deus. Depois você manda o link para ela, para ela assistir isso daí. Mundo. E aí quando ela chegou, ela falou, aí ela cristã também, ela falou, ontem o culto foi tremendo, tremendo, maravilhoso, uma presença. Tinha um rapaz lá que chorava. Eu me emociono de falar, porque na hora eu senti a mesma coisa. Esse rapaz chorava, e ele se jogou no altar. Se jogou no altar completamente quando o pastor fez o apelo. E aí eu falei, qual que era o nome dessa pessoa? Era a pessoa que eu tinha ministrado na viagem. Que coisa linda. Algo sobrenatural que só Deus pode fazer. Uhum. Acredito que foi uma das minhas maiores experiências como pastor, como servo, como evangelista, como cristão. E hoje essa pessoa ela tem ido, a gente se comunica, a gente se fala, ele agradece todo dia. Então eu creio que Deus muda cenários, muda o que tiver de mudar. Muda viagem. Muda viagem, para avião. E ainda te abençoou, porque era uma viagem de conexão, passou a ser uma viagem direta. Mas aí que tá a com chave. Um propósito extraordinário. Aí que tá a chave. Se eu estivesse murmurando no aeroporto, se eu estivesse reclamando, o Senhor olharia e falaria, ele não está apto a cumprir o que eu preciso que ele cumpra. Deus não teria preparado a pessoa Aleluia. do outro lado, não teria, impossível. Não tinha me capacitado a ministrar essa vida, não tinha me capacitado. Estaria tão alterado que não tinha como falar de Jesus para alguém. Para ninguém. Com o coração. Talvez ali na hora Deus mudasse e falasse, não, tem um voo melhor para você aqui para ir hoje mesmo, no dia 4. Entendi. Porque não vai ser você que vai salvar essa alma. Olha aí. Que Deus faz. E um detalhe interessante, né? Respeito os amigos, os pastores, não vou citar os nomes. Mas esse rapaz, o melhor amigo dele, um dos melhores amigos dele na Itália, é um pastor que mora na mesma cidade há 20 anos. Uhum. Deus precisou mover de nós, da minha vida, da nossa vida, para poder levar a palavra. Alcançar essa pessoa. Glória a Jesus. Algo tremendo. Não, isso é algo que a gente se alegra em ouvir, né? Eu já ouvi pela segunda vez e fico feliz demais pela forma que Deus fez. Impactante, é o que Deus faz. Deus usa quem está na direção sempre da vontade dele. É isso mesmo. Deus usa de maneira sobrenatural, né? Sobrenatural. Pastor Luiz Carlos, coisa linda. Me diga aqui, essas camisetas, elas contam um pouco a história, não é, do Bremer. Vamos tentar. Passa pra gente aí como é que foi a história, o começo ali. Sim, legal. Na verdade, eu até trouxe outras. Tem uma da Lazio da Itália, que é do meu amigo Luiz Felipe. Tem uma do Real Madrid aqui, que é o Éder Militão, que é um amigo, trabalhei também na mesma aí, cara, empresa. mostra essas, pega aí, pode pegar aí, mostra tudo aí, meu, pra gente. Isso aí vai ficar registrado aí. Essa aqui é do Real Madrid. Essa é do Real, essa é do Militão. Isso também é um testemunho muito grande, né? Uhum. Deus me fez ir dentro do Real Madrid. Olha isso, cara. Falei pro senhor, mas eu passei 10 dias, fiquei hospedado junto com eles no hotel. Assim que ele chegou, eu tive a oportunidade de estar trabalhando juntamente na mesma empresa. E eu passei ali 10 dias dentro do Real Madrid, que para quem joga futebol, para quem tem esse sonho, é um sonho. Para quem gosta de futebol,
conhecer ali o estádio. Hein, Luquinha? Fala a verdade. Sonho, né, esse cara? sonho, Luquinha. Então, e algo também tudo sempre. Eu estava numa campanha de 12 dias na igreja. Olha E isso, meu telefone tocando. Cara, o pessoal quer que você vá para Madrid. E eu ali em oração com Cristo, com o telefone desligado. E tinha 20 ligações dizendo que eu ia para Madrid. Tive a oportunidade de passar esse momento com o pessoal do Éder Militão, com o próprio Éder. Fiz ali participei da escolha da casa onde ele mora hoje, né, dos trâmites de compra, de documentação. Foi um momento muito especial na minha vida também. Que legal. Apesar que eu acho que Éder Militão nunca deveria ter saído do meu clube São Paulo, né? Mas já que saiu, fazer o quê, né? Quando se encontrar com o Éder Militão, traz lá um autógrafo para mim lá. Fala assim, ó, tem um pastor lá, um cara que eu conheço, um amigo. Esse cara é seu fã. Sou fã dele mesmo. Sim. Desde quando ele jogava no São Paulo, né? Parece ser um cara humilde, né? Sim, o Éder é um menino bom. Legal. E aí, as representatividades das camisas... Essa aqui o Bremer jogou aqui, né? Essa é a do Torino da Itália. É do Torino da Itália, Isso. tá. É o clube onde ele foi eleito o melhor defensor da Série A do Campeonato Italiano. E um dos melhores, ali ele figurou entre os 2 melhores da Europa. Então, podemos considerar que ele foi o melhor zagueiro ali naquele ano também ali. 2022. 2022. Aí ele jogava no Torino. No Torino. Isso, que foi o time. Primeiro ele saiu do Atlético Mineiro. Depois daquela decisão que você contou aqui, ele foi para o Atlético. Aí ele vestiu essa camiseta aí. Pode mostrar. Tem o nome dele, ela tá... já é mais antiga, tá sempre amareladinha, né? Mas... número 36, Bremer. Essa foi a primeira camisa que ele me deu, assim. Ele me deu uma do São Paulo também, de treino, que eu tenho também. Cara, você podia trazer essa daí, meu. Se você trouxesse essa daí, eu ia dar fazer um bolo assim e ia jogar pra minha mochila. Baixo, né? Então essa foi o primeiro time no Brasil. Legal. De onde ele despontou, nós podemos dizer. Foi de aqui. onde o Bremer despontou? Foi no Atlético Mineiro. Amém. Eu amo o Atlético Mineiro agora. Sim. Agora eu amo o Atlético Mineiro. E aí depois daqui do Atlético... Ele foi transferido, né? Não vamos falar vendido, que ele não é um produto. Foi transferido. Mas ele foi transferido numa transação para o Torino, da Itália, que é esse onde aqui. Ele teve que perseverar também, teve um primeiro ano muito difícil. Aqui também ele escreve a mesma coisa para meu irmão Luiz, né? Sempre a mesma dedicatória. Show. E aí aqui ele ficou quanto tempo aqui no Torino? Ele ficou exatamente 4 temporadas. Ele chegou em 2018 e aí foi transferido de 2022 para Juventus da Itália. 4 temporadas. 2022 ele chegou aqui. Isso. Aí, o ano passado, em julho de 22, ele foi transferido na segunda temporada agora. Um dos maiores clubes do mundo, que é a Juventus. Que é a Juve. Eu falei pra ele naquele dia que a gente esteve junto, eu falei, cara, eu sou torcedor agora, né? Essa não é dele. Na Itália, eu sou torcedor da Juve. Essa daqui é da Lazio da Itália, do meu amigo Luiz Felipe. Do Luiz Felipe. Sim. Legal. Aí eu falei pra ele, agora eu sou torcedor da Juve por causa do Bremer, né? Por causa do Bremer, vou torcer pra Juve, vou acompanhar. Tô acompanhando lá os treinos, viu? Não, legal, ele posta algumas coisas. Bastante, o próprio Instagram da Juve mostra. Tô acompanhando, obviamente, o Instagram do Bremer também. Já fica a dica aí pro pessoal acompanhar o Bremer, né, no Instagram. Segue o Bremer aí no Instagram. Segue o Bremer e segue a sua empresa também. Promise Sports. Promise Sport. Depois dá um jeito depois dá um jeito de colocar na descrição quando tiver tanto o Instagram do Bremer, acho que pode, né? Pode, claro. Quanto da Juve, para acompanhar. Vocês devem. Quanto da Juve, quanto da Promise Sports, que é a empresa do pastor Luiz Carlos. Legal. Sim. Cara, que papo legal. E aqui na Juventus é uma grande virada de chave, né, pastor? Porque ele estava 4 anos no Torino, considerado um time médio da Itália. Sim, mas baita estrutura. Um clube de uma baita tradição, né? Sim. Torino tem uma história bem triste, que foi a queda do avião em 1939 ou 49, se não me engano. Uma marca histórica. Boa parte do pessoal da seleção na época. Morreu todos. A maioria do pessoal que era atletas do Torino eram da seleção italiana. Era uma base da seleção italiana daquele período. E aí é uma história é um clube muito querido na Itália, por conta disso, assim como a Chapecoense aqui no Brasil. Sim. Inclusive, na primeira temporada do Bremer, pelo Torino, foi feito um jogo Chapecoense e Torino por conta dessa história similar dos dois clubes. Eu acompanhei esse jogo aí. Né? Então ele chega no Torino, onde foi muito importante para a carreira dele, né? Para
Legal. A chegada na Europa, foi muito bem recebido. Sempre foi muito querido pela torcida do Torino, porém hoje ir no mesmo time da cidade, que a Juventus é da mesma cidade, né? Torino também na parte Então aí alguns, né, entendem de uma outra maneira, mas a gente entende que ele precisava ir para lá, que faz né? parte da carreira do jogador, né? E nunca com desrespeito, ele tem um carinho imenso pelo Torino, né? E aí chega na Juventus, numa transação legal, que abençoou. A transação do terceiro zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Isso é legal a gente enaltecer. Né, ele está abaixo apenas do Marquinhos e do Éder Militão. E esse é o cara que algum diretor do São Paulo, depois em off você fala para mim o nome do cara, rejeitou dizendo que ele não seria jogador, né? Mas, cara, é isso, mas tudo isso direciona, né, para o momento hoje. Sim. Para que a glória seja dada ao Senhor Jesus. Até para quem não acredita em Deus, sabe? Sim. Tem uma galera, você sabe, que não acredita em Deus, tem uma galera que acha que Deus não existe, acha que é puro talento do cara, foi não sei lá o quê, inventa um monte de coisas para tentar tirar Deus do caminho. Do centro. Pergunta para Bremer, foi quem colocou ele aqui na Juve. Pergunta para ele vai dizer, cara, então é testemunho, foi Deus, porque o cara tava vivendo o negócio, testemunha de vida, né? E algo bem interessante. E você junto com ele, Nessa questão eu vejo nós como Davi, né? Porque no meio do futebol, ninguém acreditava nele e ninguém acreditava em mim. Eu fui chamado de pastorzinho, que eu não posso nem falar o nome. Falaram coisas absurdas de mim, porque eu não tinha condição naquele momento, mas ele não sabia que quem estava comigo era o mesmo que estava com o Davi quando derrubou Golias. Era o dono de tudo. Então, nós conseguimos chegar no ápice, pastor, num dos maiores clubes da Europa. Da Europa, não é da Itália. Da Itália, a Juventus é a maior mesmo. Sim. E um dos maiores, dos 10 maiores da Europa. Da Europa. Ele está entre os 6 melhores, a Juventus da Europa. E a gente chegar... na Champions. Você trouxe também um... mostra aí, cara. Você tem que mostrar esses negócios aí. Foi um jogo que jogou Benfica... Segura aí, pastor. Segura aqui. Benfica Juventus, eu estava lá no estádio da Luz. Olha que da hora, meu. Algo sensacional. Dá uma olhada aqui, Luquinha. Eu sou meio emocionado, eu gosto de guardar alguns momentos. Colecionar momentos é muito legal. Olha, né? Aqui o símbolo da Juve aqui, ó. Sim. Show. A logo, né? Sim. Top, cara. Algo bem bacana. A bandeira. Tive a oportunidade também de ir no estádio, de assistir o jogo da Juventus contra o Paris Saint-Germain, lá no estádio do Paris Saint-Germain em Paris. Eu gosto do Paris Saint-Germain por causa do Neymar. Quando o Neymar sair de lá, eu deixo de torcer do Paris. Eu pude assistir um jogo também onde Bremer jogou contra Messi e Neymar. Inclusive a gente tem uma foto que o Bremer tá com a bola dominada, acho que eu mostrei pro senhor. Não, você não mostrou. Eu preciso dessa foto, cara. Manda pra mim isso. E tá o Neymar e o Messi marcando o Bremer. Os dois observando ele. Aí eu falei pra ele, quando Deus falou que te colocaria entre os grandes... Entre os grandes, né? E colocou entre os dois maiores. Entre os dois maiores. Neymar e Messi. Tem hora que tá o Mbappé olhando pra ele. Então, assim, Deus honrou de uma forma sobrenatural. É isso aí, cara. Muito bom. Legal. Maravilhoso. Eu quero essa foto. Sim. Quero essa foto, a gente vai colocar essa também no Pod Meta, essa foto aí. Pode colocar. Que o pastor Luiz Carlos citou, se puder. Claro, não tem problema, né? Certeza. Não tem problema. E aí, algo que não sei nem quanto tempo nós estamos aqui já. Sei lá, tá tão bom o papo que a escolha de ir para Juventus também foi algo direcionado por Deus. Conta um pouco aí pra gente. Isso foi sensacional. Bremer, hoje, né, eu tenho que não sou nenhum hipócrita, não sou sozinho o agente do Bremer. Nós temos uma empresa que é uma das maiores do mundo, hoje ela é a maior do mundo, né, que compõe comigo na carreira do Bremer, né, porque sozinho ninguém faz nada até então. Não, ninguém faz nada do lugar. E aí o pessoal estava conduzindo juntamente comigo, né, as negociações, e o Bremer estava 90% certo com o clube rival da Juventus, que é a Inter de Milão. Sério? E faltava Cara, isso aí eu não sabia. Poucas horas para a janela de transferência fechar, que existe um período que a janela fica aberta. Vamos simbolizar, do dia 1º de julho ao dia 31 de julho. Fechou a janela, fechou, não pode mais haver transferência. E a janela fechava na segunda-feira. Uau! E era sábado, tava tudo certo, salário... 90% certo, só que não dependia 100% de nós. Primeiramente, Deus estava no controle. Claro. Só que uma das pessoas mais importantes para dar o veredito era o presidente do Torino, que era detentor dos direitos
federativos do Bremer. Então, o Bremer tinha vínculo com o Torino e ainda tinha contrato. Então, o Torino queria um X valor Sim. que a Inter não queria pagar. Então, ficou naquele impasse, né? Até então, existia uma boa conversa com a Inter, Bremer e Inter, nós. E aí, aos 48 do segundo tempo, entendemos que talvez tínhamos que entrar em oração. Entendi. É algo um pouco delicado, eu não posso entrar muito a fundo nesse assunto, mas fomos para oração. E aí a chave virou, ele foi para a Juventus. A escolha da Juventus também foi determinante para ele ser convocado para a seleção brasileira. A seleção brasileira, ele jogou a Copa do Mundo. Nunca tinha sido convocado. Um ciclo de 3 anos e 6 meses faltando 6 meses para a Copa do Mundo, nunca tinha sido convocado. E detalhe que no começo do ano, em janeiro de 22, a gente estava numa conversa e eu e ele falamos, eu para ele e ele para mim, digamos assim, cara, chega de se incomodar com a seleção brasileira. Entrega nas mãos do Senhor. Se ele quiser, você vai. É isso. E paramos de falar nesse assunto. É o segredo de você entregar e confiar. E descansar, confiando em descansar Deus no Senhor. completamente. Isso é muito importante. E para um jovem como ele, eu também sou um cara muito ansioso, muito emocionado. Então, para nós é difícil. Mas tem horas que ou você confia em Deus ou você não confia. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Sim. Ou você confia ou você não confia. Então, nós entregamos. E aí, quando veio a convocação ali no meio do ano, Bremer veio numa primeira convocação para 2 amistosos e agradou, consolidou e foi convocado para a Copa do Mundo. Aonde ninguém acreditava, aonde não teve dedo de empresário nenhum, aonde não teve nada que não fosse simplesmente a mão de Deus, o esforço do Bremer, o trabalho do Bremer, as nossas orações para chegar no topo. Uau. E aí quando saiu a convocação, eu estava de cá assistindo, aparece lá Bremer, legal. Você, né? Agora depois que você conhece o cara, você fala, meu Deus, muda tudo, né? Que história, né? Que história. E quando você conhece a história. E o legal é isso, o pastor Luiz Carlos, é você mergulhar na história. Porque uma coisa é você, veja, você olhar a história de jogador, né? Qualquer um. Mas vamos pegar o Bremer, que é esse garoto que a gente conhece, já ora por ele e ama pela pessoa que ele é. Sim. Então você conhece o cara, tá lá na televisão, joga bola e tal. Ele aparece, né, pra mídia, pro povo, pros torcedores, e você conhece a partir dali. Sim. Bremer no Torino, Brenner na Juve, você conhece. Mas o que tá por trás, cara? Isso que a gente cavou, isso que é extraordinário. E aí eu fico pensando, quantas outras histórias nós temos de tantos outros jogadores e pessoas da música, enfim, que também seria legal a gente conversar aqui no Podmeta, né? Sim. De trazer isso, né? Cara, isso nos faz se apaixonar primeiro por Deus, porque a gente vê Deus em cada detalhe, o agir dele. A gente acaba se apaixonando pelas pessoas que compõem, que fazem parte da história do cara, né? E aí agora você fala assim, eu tenho agora um conhecimento, que é isso que a gente está tentando trazer aqui no Podmeta, um conhecimento da história da pessoa, que não é só o Bremer, é sua história. E outras pessoas que também, são entrelaçadas. Né? Nós somos muito humildes e somos gratos a pessoas que nós valorizamos. Para esse podcast acontecer aqui, tá o Luquinhas, esqueci o nome da música. Tá Leilinha. Da Leilinha. Né, a Nilda tá aqui. A Nilda fazendo as coisas acontecer, então, por exemplo... Eu não entendi nada de Não, mas você entende de Cristo. Mas é São Paulina também. Não, mas entende de Cristo. Entende muito de Jesus. Entender tudo o que aconteceu nessa história. Sim. Então, para o Bremer chegar, existir ele, primeiramente é a mão de Deus. Eu falo para ele, primeiramente é a mão de Deus, é o poder de Deus, é a sua vida em retidão, que eu falo muito isso com ele. Cara, se nós estivermos fazendo tudo certo, vai dar certo. Vai dar certo. Agora, se tu pisar fora, ou eu pisar fora, que somos os dois principais envolvidos nesse processo, aí nós não temos que reclamar, né, irmão? Então ele entende isso, ele ouve isso, e ele consegue enxergar o resultado disso, de manter. Ele é algo muito legal de enaltecer. Bremer casou muito jovem.
Casou muito jovem, a esposa dele foi a primeira mulher, ela o primeiro homem, e algo sensacional na presença de Deus, os dois são servos de Deus, cristão. Então não tem como dar errado. Se você está dentro dos princípios bíblicos, se você está fazendo a vontade de Deus. Então isso eu sempre deixei para ele, falei, irmão, se você fizer certo e eu fizer certo, vai dar certo. E aí nós temos que enaltecer, agradecer. Tem muitas pessoas, a irmã dele, a Catarina, o Moacir, que é o cunhado dele, faz conheci parte. O Moacir, um cara incrível stand, também. Um cara sensacional. Precisa levar esse cara no Metanoia também, pastorzão. Sim. Então, existe várias pessoas, o rapaz, o Zé Tolentino, que trouxe ele da Bahia, que treinou ele, que inseriu ele no primeiro clube. Então, peraí, existe uma história, existe um alicerce, né? Eu sem a minha esposa não seria ninguém. Eita de Deus. verdade. Eu também não é clichê, sem vocês é sincero, é sincero. É sincero e assim, é um ato de gratidão. Porque sem elas... Não tem como. Não tem como, elas são nosso alicerce. Tem hora que eu tô aqui, não, tem que fazer. Ela falou, para aí. Calma aí, mas desacelera. E aí se não é ela. Organiza a cabeça. Ou se você acha que alguém, outra pessoa na rua vai mandar eu desacelerar, eu vou desacelerar, eu nem te conheço, irmão. Não, tem que ser a esposa. Mas aqui é a esposa, família, é a família, é os filhos, que traz esse equilíbrio. Já passei por situação que a minha filha falou, pai, não é o seu sonho? Uau. Pai, não é o seu sonho? Eu chorando. A minha filha mais velha, pai, não é o seu sonho? Então não desista do seu sonho. Uau. Que sensacional. Legal, algo que eu vivi assim, que eu falei, meu Deus, não desista do seu sonho. Então, só para dizer que nós somos gratos às outras pessoas. Hoje nós temos um staff, tem pessoas que cuidam da parte financeira, da parte imobiliária, né? Eu coordeno todas essas pessoas, porém para mim todos são importantes, entendeu? Procuro valorizar cada pessoa, isso também é legal nós falarmos. Sim, claro. Não pode eu só estar bem e vocês que são um braço meu, que é o meu dedo, que é a minha orelha, que é o meu nariz, não ser abençoado também. Isso também é um princípio ao qual eu ensino muito para os meninos mais novos, para as pessoas que estão ao meu redor. Não tem como você ser abençoado e não abençoar o próximo. Não tem como você ser abençoado e não fazer nada por alguém. Não tem como Deus te entregar tal coisa e você não retribuir na obra de Deus, na igreja, especificamente para nós, na igreja, uma pessoa que está necessitada, um familiar seu, que está passando por uma necessidade e você não ajudar. Então, para mim, todo o sucesso que nós estamos tendo na nossa proporção, no nosso tamanho, naquilo que Deus tem para nós, não é só para nós. São para abençoar vidas também. Glória a Jesus. Isso é maravilhoso. Cara, dá vontade de ficar aqui até altas horas, né? Mas a gente sabe que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu limite. Teremos outras oportunidades, eu creio dessa forma, né? E assim será, para a glória de Jesus. Amém. Sei lá, palavras finais aí, o que você tem a dizer a essa turma toda? Porque eu acho que já desenrolou muita coisa, né? Especial, né? Nessa questão de perseverança. Mas, assim, palavras finais aí para o nosso público do Pod Meta. Legal, né? Primeiramente agradecer mesmo, pastor, a oportunidade de poder ter estado aqui com vocês, né, Edna, com você também, poder falar um pouco. Espero que esse testemunho alcance muitas vidas, muitas pessoas, Amém. Muitos jovens sonhadores que, assim como eu costumo dizer, quando a gente tem uma ONG, né, pastor? Sim, você poderia falar um pouco dela também. Nós temos uma ONG que surgiu do coração de Deus mesmo, que chama Vem Comigo Gerando Frutos. É uma parte importante de mim também, onde nós fazemos a parte social, cuidamos de muitas vidas, vemos o agir de Deus através do nosso projeto social. E quando eu estou ali, que eu vou falar para os meninos, eu deixo bem claro, nem todo mundo vai ser jogador de futebol, mas com o futebol em si, você pode ser um preparador físico, você pode ser um fisiologista, você pode ser um fisioterapeuta, você pode ser um empresário, assim como eu me tornei, você pode ser um treinador, um auxiliar. Então, é um leque muito grande. É amplo. O que eu quero deixar de legado é que nunca desistam do sonho. Nunca desistam daquilo que você um dia ouviu, uma palavra de promessa. Tudo que eu estou vivendo hoje, 13 anos depois, eu ouvi quando eu cheguei na igreja. Isso é legal falar. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Sim, isso mesmo. E existe o processo. Se você não passar pelo processo, você não vai conseguir alcançar o sucesso. José alcançou o sucesso de ser governador
mas porque ele passou por todos os processos e ele suportou cada um dos processos. Fielmente a Deus. Porque é onde eu digo que se nós nos mantermos firmes e fiéis a Deus, nós vamos receber a coroa da vitória. Então, eu gostaria de deixar isso. Não desista de você. Não desista, jovem. Você que joga futebol, você que tem um sonho, não desista. Você, mulher, que tem um sonho de montar alguma coisa e acha que está longe. Não está longe, não. Deus está aí. Ele é dono do ouro, da prata. Ele é o Deus que move montanhas. Ele é o Deus que abre porta. Ele é o Deus que abençoa. Ele é o Deus que faz aparecer de onde não tem. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. É um Deus de oportunidades. Aleluia. É um Deus que muda a história, como ele mudou a minha história. E me tirou de um lamaçal do pecado, do monturo, da droga, da periferia. Como eu disse aqui, pastor, só para dar uma pincelada, uma pessoa tirou 8 vezes para me matar. E Deus tinha um plano na minha vida e hoje eu estou aqui. Talvez você passou por livramentos de morte, pessoas que passaram por decepções na família, por percas. Não desista de você, não desista da sua família, pai, mulher, não desista do seu marido. Eu sei que pode estar difícil, eu sei que não é eu que estou aí, não é eu que não está doendo em mim, mas já doeu um dia. Eu sei que há um Deus no céu que muda a história, como Amém. mudou a minha história. Me tirar de onde ele me tirou. Eu tive um irmão que foi assassinado, tomou 13 tiros. E eu fui ali, vi meu irmão ali morto. Eu podia desistir ali também. Eu podia querer cobrar das pessoas que fizeram isso com meu irmão. Mas Deus falou para mim, não, filho, é vida nova, segue daqui para frente. Foram tantas percas para poder hoje estar vivendo algo maravilhoso. E eu sei que não para por aí, vão vir muitas provas. Mas eu sei quem está comigo. Eu sei o Deus que eu sirvo. Um Deus de bênção. É essa convicção. Então é isso, é nunca desistir. E ter essa fé, pastor. Uma fé de continuar. Persevera, gente, na fé. Persevera em Cristo. Acredita que Ele tem o melhor para cada um de nós. Pode estar doendo, pode estar na escassez, pode estar devendo, mas Deus, Ele é o Deus que muda. Mas há um tempo. Como foi no tempo de Ana, como foi no tempo de Sara, como foi o tempo da mulher do fluxo de sangue. Um tempo, cada um tem o seu tempo. O meu demorou 13 anos. Desde a minha conversão, passando aperto, passando necessidade, não fome. Nunca passei fome na minha vida. Mas muita necessidade, muito aperto, muito arroz puro. Aleluia. Mas Deus honrou. Deus é maravilhoso. Amém. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Que história. É isso aí, esse é o Pod Meta. Palavras finais aí, dona Nilda, pra gente encerrar aqui. Mas dá vontade de continuar, né? Mas vamos deixar esse gostinho de quero mais. Teremos outro podcast aqui com o pastor Luiz Carlos. Pastor, gratidão pela sua vida, né? Pelo contar suas experiências, né, aqui pra gente. Muitas, né? E uma coisa que o senhor sempre falou o tempo inteiro foi perseverar na fé, Perseverar né? na fé. E o senhor está onde o senhor está hoje, porque o senhor tem perseverado, Amém. né? Amém. E assim, além do empresário, eu vi aqui um pastor, com coração de servo, né? Que ama vidas, né? Amém. E é isso que é isso que mais importa. Você emocionou? Amém. Porque é lindo, né? Ver como Deus, de onde Deus te tirou e como Deus tem te usado, né? Para transformar vidas, Amém. né? E glória a Deus pela sua vida. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Obrigado a vocês. Aleluia, tem que pegar lencinho para ela aí, Leila. Pastor, mais uma vez, obrigado. Cara, é incrível. É incrível ouvir tudo, né? Tenho certeza que isso traz ânimo, vigor, energia e, sobretudo, gera fé no coração das pessoas. Quem for nos assistir, quem for nos ouvir, não importa o tempo, não importa a quantidade de pessoas, tem alguém do lado de lá que precisava ouvir isso e ouviu. Amém. Entende? Alguém que já pensou 1, 2, 3, 4 vezes em desistir. Alguém que não só pensou em desistir do sonho, da carreira, mas talvez alguém que pensou em desistir da vida. Isso tem uma paralisação hoje, em nome de Jesus, e Deus usou a sua vida para isso, usou esse tempo. Há pessoas aí que precisam ouvir tudo isso, e vão ouvir, e serão com certeza edificadas e as suas vidas transformadas poderosamente. Amém. Então a minha gratidão a você, a minha gratidão a Jesus, que
sabe, que fez essa conexão. Meu Deus, né? Tanta coisa que a gente poderia falar aqui, mas, enfim, a gente tem que seguir e se despedir. Que Jesus te abençoe. Aquilo que eu te falei, cara, é uma palavra que eu entendo que é de Deus e uma palavra para a galera que vai se conectar a você, né? Esse pessoal, né? Os jogadores, a turma que estão começando. Não é o futebol pelo futebol, sabe? Não é a profissão pela profissão ou a grana pela grana, mas é o Jesus que pode nos levar a qualquer lugar para que nesse lugar, seja onde for, o nome dele seja exaltado. Amém. Eu lembro de alguns jogadores que eu conheci. Conheci pela TV, né? Não pessoalmente. E eu lembro de um deles, eu não vou citar o nome, mas eu sou fã dele pelo que ele joga. Né? Que eu até te falei que eu tenho uma camiseta que tem o autógrafo dele, que um amigo me deu. Ele não deu para mim. Sim. Esse amigo colheu esse autógrafo e me presenteou com essa camiseta, tá guardada. E esse cara, eu lembro que quando ele era garoto, eu assisti uma entrevista e ele disse assim, o cara, ele estava começando. E aí o repórter perguntou para ele assim, o que você faz de final de semana? E aí o moleque falou assim, cara, eu sou músico e tal, e uma das coisas que eu gosto muito de fazer no final de semana, quando não tem ali o treino, o jogo e tal, ele era garoto, tinha despontado ainda. Eu gosto, mas estava, né, todo mundo olhando para ele. Ele fala, eu gosto muito de ir para a igreja. Eu vou para a igreja. Eu ouço a palavra, eu leio a Bíblia. Falou com essas palavras. Essa entrevista. Eu assisti essa entrevista. Ninguém me contou, eu assisti essa entrevista. Anos se passaram, esse cara se tornou baita de um jogador. E, cara, ele preserva algumas coisas lá, sabe? Mas deu uma afastada. Entende? Isso é horrível, porque eu até acho que ele não conquistou mais pelo futebol que joga, porque, cara, ele tá longe de Deus. Ele tem coisas em sua mente, em seu coração, que revela Deus de alguma forma, que o faz pensar em Deus, que o faz refletir em Deus, mas as atitudes são totalmente longe dele. Totalmente. E isso, eu acho que ele não conquistou mais por isso, porque o nome de Jesus não foi exaltado através da vida dele. Então todos aqueles que se aproximarem de você como empresário do futebol, eu sei que Deus vai te levar muito mais longe, porque é para a glória dele. Enquanto for para a glória dele, entende? Não vai faltar oportunidade. E não vai faltar oportunidade para aqueles que se conectarem a você na sua empresa, no seu empresariado. Porque todos esses garotos, todas essas pessoas têm que entender que quando eles chegarem lá, e vão chegar, o nome de Jesus tem que estar entronizado através da vida deles. Amém. Se isso acontecer, glória a Jesus. A gente quer trazer no nosso Pod Meta esses caras que eles vão chegar aqui e vão dizer assim, eu estou em tal lugar. Jesus me levou, Jesus me levou, o nome de Jesus está sendo exaltado lá. A gente vive por isso. Né? Muito obrigado, pastor Luiz Carlos. Alegria. Obrigado a você que nos acompanhou aqui, esse Pod Meta. Cara, eu sei que foi incrível para você também. Não desista do seu sonho, persevere. Jesus é contigo. Obrigado, Luquinha. Obrigado, Leilinha. Obrigado, Nilda. I love you. Tamo junto. Deus abençoe. Até mais. Até a próxima.